Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e a nossa live Nova Era. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, acalmar nossa mente e elevar os pensamentos ao Pai, ao Mestre Jesus e aos nossos irmãos da espiritualidade maior. Vamos agradecer esta oportunidade de vida, de trabalho no amor e na caridade, e de aprendizado moral e espiritual. Vamos vibrar, junto com os nossos irmãos benfeitores, pela paz mundial, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos enfermos e pelos nossos irmãos mais necessitados, material e espiritualmente. Vamos vibrar, em especial pelo nosso irmão Mauro, que fará o evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam também muito bem-vindos, recolhidos. E que nessa noite possamos juntos levar um pouco mais de entendimento da doutrina espírita acerca da mensagem do Evangelho dos amigos espirituais. Amigos queridos, o tema que trazemos para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões dessa noite, é a busca da paz inicia-se com o perdão. Creio eu e tenho certeza que todos nós buscamos a nossa paz. Quem de nós aqui não busca a sua paz, não quer estar em paz? E o tema traz essa reflexão porque justamente se nós não tivermos a capacidade de perdoar, de tirar o nosso rancor, às vezes a nossa revolta, a nossa indignação com os nossos ofensores, ou conosco mesmo quando se trata de remorso, da não administração do auto-perdão, isso tira a nossa paz. Não podemos ter paz se nós não aprendermos a lidar com o perdão. E o perdão, queridos amigos, é um dos maiores desafios na qualidade de aprendizes que ainda somos. É um dos maiores desafios. E somos aprendizes, isso faz parte da nossa evolução espiritual. A depender do tipo de ofensa, o perdão nos parece impossível de alcançar, não é? Às vezes podemos falar de uma ofensa leve, mas existem ofensas de tantas naturezas que, se imaginarmos, a gente fala, não dá, né? Não temos condição ainda. Talvez podemos dizer, só Cristo pode perdoar. Eu não tenho esse nível de evolução, e claro que não temos ainda. Por isso, a proposta desse tema é nós trabalharmos a ótica do perdão, compreender mais o que ensina Jesus acerca do perdão e a doutrina espírita para termos uma nova visão e também alguns equívocos que cometemos em relação ao perdão que dificultam a prática do próprio perdão. Então vamos trazer de uma forma, talvez que seja de uma forma filosófica, da forma que a gente vai encarar a vida, administrando o perdão, de uma forma científica, porque nos faz mal à nossa saúde, né? Isso é comprovado. Quem tem rancor, quem tem ódio, quem tem ressentimento, cientificamente, nos prejudica. Espiritual e moralmente, que talvez o mais importante, mas tudo isso nos leva, se administrarmos bem, a nossa paz. Eu falei filosófica, científica e espiritual, que são os três pilares da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Queridos amigos, ao trazer esse tema, eu gosto muito de ouvir os grandes divulgadores da doutrina espírita
E ao ver uma palestra do Divaldo Pereira Franco, eu não pude deixar de não trazer as histórias do Divaldo. É claro que ele dispõe de um tempo de palestra maior, ele traz com maior detalhes, a gente vou contar de uma forma mais abreviada, mas eu acho que acrescenta no que nós temos a falar. Divaldo inicia sua palestra narrando uma história da Segunda Guerra Mundial, que todos nós temos o conhecimento que os nazistas queriam exterminar o povo judeu. Tanto que mandavam para os campos de concentração, onde eles eram mortos, executados. E Divaldo conta a história de um judeu, Simon Wiesenthal. Esse judeu também foi preso num campo de concentração na Áustria, e ele estava em trabalhos forçados. E chega uma oficial alemã e o conduz, obriga ele a seguir. E ele anda pelo todo o campo de concentração, era muito grande. E ele entra em um cemitério, ele percebe que era um cemitério de soldados alemães. E nesses túmulos haviam flores, girassóis. Então Simon Wiesenthal observa aqueles girassóis e faz uma reflexão para os nossos algozes, flores, para nós os judeus, uma vala comum, ou os fornos que são queimados ou amontoados. E ele continua a sua jornada, e a oficial leva ele até um hospital onde os soldados alemães estavam sendo cuidados por um ataque inglês. E leva diante de um soldado, um oficial, que estava numa maca, quase morrendo. E uma cadeira já estava lá. E o oficial diz: sente-se. Ele senta ao lado do oficial. E o oficial, todo enfaixado, só com os olhos e a boca de fora, já exalando um cheiro ruim de toda a sua doença, não, dos seus machucados, estava quase morrendo. Ele olha para Simon e diz: você é judeu? Ele disse: eu sou judeu. Então esse soldado começa a contar a sua história: eu preciso me confessar. E às vezes ele parava, interrompia e perguntava de novo: você é judeu? E ele disse: eu sou judeu, no qual me orgulho. E ele diz: eu sei, eu pensei que não havia mais judeus. E ele começa a contar a sua história de sua infância, que ele não tinha esse ódio dos judeus, mas movido por uma ideologia daquela força de varrer o mundo, ele entra no exército alemão, se torna um oficial da SS para perseguir judeus, mesmo contra a vontade de sua mãe. E ele narra que certa feita entraram em uma cidade, pegaram 300 judeus, colocaram em uma casa de madeira de 3 andares, prenderam todos lá, jogaram combustível e atearam fogo. As janelas de cima estavam abertas e saíam aquela fumaça escura, e aqueles desesperados que queriam fugir do fogo se atiravam pela janela. Mas quando eles apontavam na janela para se atirar, os soldados de posse de fuzil e metralhadoras os acertavam. Pulou um pai que tapou os olhos do seu filho no colo e se atirou e foi abatido. Uma mãe com os cabelos em chama também foi abatido. E aparece um jovem na janela e olha nos olhos daquele soldado que está narrando a história. Olha nos olhos dele, ameaça e vai pular, e ele também abate o judeu. Ele conta essa história e diz que ele estava arrependido, que ele não consegue mais esquecer dos olhos daquele judeu, olhando para os olhos dele. Que ele gostaria que sua mãe soubesse que ele tinha voltado para Cristo. E se esse judeu, Simon Wiesenthal, pudesse o perdoá-lo
E será que os judeus poderiam perdoá-lo? Simon se levanta com uma certa repugna e revolta, olhando para aquele monstro, e não o perdoou. Fez todas essas barbáries e agora, no último momento, quer me pedir perdão? Simon Wiesenthal. Acaba a guerra, ele é conhecido como o caçador de nazistas. Ele empreende um trabalho de buscar esses comandantes que fugiram depois da Segunda Guerra, seja na América Latina, tivemos no Brasil, na Argentina, em toda a Europa, e levar as barras dos tribunais internacionais para que fossem julgados. Ele é conhecido como o caçador de nazistas. Ele é escritor também, ele escreveu uma autobiografia, The Sunflowers, ou seja, os girassóis, em alusão aos girassóis do cemitério dos alemães. E no término do prefácio do livro ele diz: vocês acham que eu deveria ter perdoado? Fica a reflexão. Não precisam responder, creio que todo mundo está pensando, perdoaria ou não perdoaria? Então, queridos amigos, como eu disse, depende da natureza do que nos é feito, é muito difícil lidarmos com o perdão. Mas falei também de alguns equívocos que nós cometemos ao interpretar a palavra perdão. Primeiramente, a gente tem que entender como se processa a justiça de Deus. É muito difícil a gente entender perdão e vingança sem a gente entender o processo da justiça de Deus, que é de semeadura e colheita. Não podemos pegar um agressor e dizer para Deus: deixa comigo, deixa aqui eu resolvo. Não é? Esse é o olho por olho, dente por dente. A própria justiça de Deus se encaminha pela lei de semeadura e colheita, sem contar os nossos comprometimentos que temos com os nossos algozes. Perdoar também, queridos amigos, não é conivir com o mal, não é um sinal de fraqueza concordar com aquilo que nos foi feito. Perdoar, queridos amigos, não é esquecer. Não podemos esquecer. Se nós esquecêssemos, seria Alzheimer, amnésia. E as lembranças é que nos faz aprendermos com os nossos erros ou o que nos foi feito, né? São as próprias nossas memórias que nos conferem a experiência. São as memórias que nos conferem a experiência. Então não é que dá para esquecer, mesmo porque nós não conseguimos esquecer o que queremos e às vezes não conseguimos lembrar também o que queremos. Isso é fisiológico, né? Não tem como. Perdoar, então, queridos amigos, é não ter nem ódio, nem desejo de vingança por aqueles que nos fazem o mal. Aí parece que está um pouquinho mais fácil. Como eu posso não ter ódio? Como eu posso ter amor? Como Jesus fala, amar aquele que nos ofende. E Allan Kardec nos fala brilhantemente no Evangelho segundo o Espiritismo, que ter amor não é que nós vamos ter sentimento de carinho, de afeição, de confiança por aqueles que nos fizeram mal, mas é não retribuir o mal com o mal. Não dá para a gente ter o mesmo amor que a gente tem pelos nossos amigos por aqueles que nos fizeram mal. Perdoar é entender, queridos amigos, que são pessoas infelizes, porque só os infelizes praticam o mal e precisam da nossa misericórdia. Chico Xavier, certa feita, disse para Divaldo que nós, de posse de todo o conhecimento dos evangelhos de Jesus, de todo o seu ensinamento, e quanto a gente é contrário às leis divinas, nós não mereceríamos mais reencarnar. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos dá a oportunidade de reencarnar, ressarcir nossas faltas.
Olha que maravilha. Olha a bênção da misericórdia divina, como se processa a justiça divina. Não isenta nós de pagarmos, ou seja, de colhermos o que aqui semeamos. Talvez não nessa, certamente em encarnações futuras. Os indianos vão dizer que aquele que não perdoa é como se carregasse uma brasa na mão para atirar no seu ofensor. E não é verdade? É como se a gente fala que a vingança se come um prato que se come frio, mas enquanto isso a gente está se envenenando. Enquanto a gente carrega essa brasa do ódio, do ressentimento, é a gente que está sofrendo. Às vezes os nossos ofensores nem se dão conta, porque eles são alheios a essa situação. E nós estamos algemados a eles, ligados a ele pelo nosso ressentimento. Passamos então, queridos amigos, a ficar presos com aqueles que nos fizeram mal. Passamos a viver para o nosso ódio, para o nosso rancor. Podemos dizer, mas eu tenho razão, e eu pergunto, mas você tem paz? Por isso que a paz se inicia com o perdão. Quantas vezes nós vamos lembrar, o mal já foi feito. Ele não pode continuar fazendo mais mal ainda, a não ser que nós permitamos. O mal já foi feito. Perdoar nesse sentido é se libertar desse mal, tirar essa algema. Quando uma pessoa nos faz o mal, ela coloca uma algema na nossa mão. E a gente algema no braço do nosso ofensor. E vamos viver assim presos a ele, até que consigamos nos libertar através do perdão. Não nos parece racional, lógico. Mas aqui fala, mas e se for extremo? Não é? E nós vamos entrar nesse assunto. Nesse caso, Simon Wiesenthal não perdoou. Temos outra questão também que podemos abordar, que é o auto-perdão. Por isso que também temos a dificuldade em perdoar outras pessoas. Quem é que nós amamos mais do que nós mesmos? E às vezes nós não nos perdoamos dos nossos erros. Sejam eles de toda a natureza, até erros profissionais, nos comprometendo, tornando-nos medrosos, por não perdoar a nossa própria falta. Não quer dizer que devamos continuar errando. O erro é feito para que aprendamos com ele. Divaldo também conta outra história sobre o auto-perdão, também de uma alemã, também do período da Segunda Guerra Mundial. E ela procura um psicoterapeuta nos Estados Unidos, eu não vou me recordar o nome. Ela procura para marcar uma consulta, ele é um dos maiores nomes desta área, e ela diz, eu quero marcar uma consulta, mas eu quero que você não me diga nada, você vai só me ouvir. Ele ficou curioso, marcou a consulta, e ela apareceu no dia e hora marcada. Então ela começa dizendo, eu sou alemã. Você está olhando para uma morta-viva. Uma vez numa feira em minha cidade, chegaram soldados e prenderam os judeus. E me prenderam também. E eu disse, mas eu sou alemã. Infelizmente você viu coisas que não poderia ter visto e leva ela, mesmo alemã, no campo de concentração. E ela presencia aquela fila das pessoas que iam para a câmara de gás, onde eram mortas por asfixia, por gás venenoso. E naquele momento uma mãe, segurando uma criança, oferece essa criança para ela, para que essa criança não fosse para a câmara de gás. E o soldado diz, não pegue, senão você vai junto. E ela, com medo, não pegou. Ela muda para os Estados Unidos, se torna uma
economista. Pronto, falei. Ela estuda, vai trabalhar numa biblioteca e ela procura esquecer isso, como se pudesse adormecer essa memória. E vendo uns arquivos de jornal dos anos 40, ela se depara com uma foto. Aquele momento foi registrado por uma foto à criança, a mãe oferecendo a criança a ela, e ela não pegou. E ela então se arrepende de não ter pego a criança para salvar a sua vida. Ela não teve mais paz. Ela dizia que ela não se perdoava por tudo aqui, por não ter tomado uma decisão, nem que fosse para morrer, porque ela se tornou uma morta-viva. Ela não disse que não contou isso a ninguém, contou a ele pela primeira vez, agradeceu, pagou e foi embora sem ouvir nada. Foi as condições dela. Observe, meus amigos, o que é o auto-perdão quando a gente não se perdoa de um mal que cometemos, um equívoco que cometemos. Passamos a ficar travados. E assim como diz Chico, não podemos voltar atrás, fazer um novo início, mas podemos fazer um novo fim. Às vezes o mal que cometemos seja de alguma forma irreparável nesta vida, mas podemos pagar com amor o que aqui fizemos pela dor, começar o nosso trabalho dessa libertação, porque não podemos nem perdoar ninguém se nós não aprendemos a nos perdoar. Certa feita, um senhor me disse, se você olhar para trás, você vai virar estátua de sal, fazendo alusão à mulher de Ló, Sodoma e Gomorra, Velho Testamento. Ou seja, se a gente ficar olhando para trás, a gente se trava, seja em todos os aspectos da nossa vida, em todos os erros. E levamos esse remorso marcado no nosso perispírito até para outras encarnações, trazendo traumas, medos, timidez. Todos os nossos traumas podem ser consequência de não termos aprendido a nos perdoar. Divaldo, queridos amigos, conta a terceira história. E desta vez é no período da Primeira Guerra Mundial. No período conhecido pelos turcos otomanos, que exterminaram os armenos, um dos maiores genocídios, que conta a história. E um desses comandantes do exército entra em uma casa de armenos e mata os pais de duas moças. Uma das moças é violentada sexualmente e é morta. A outra teve um destino um tanto mais infeliz. Foi levada como escrava branca deles, dos soldados, para servir seus mais abjetos desejos sexuais. Eles não puderam matar aquele corpo, destruíram a sua esperança, a sua vida. Mas no momento da invigilância, essa moça conseguiu fugir e muda-se para a Turquia, onde ela se forma em enfermeira, ela se torna uma enfermeira. E certa feita também, o médico chega a essa enfermeira e disse: eu preciso de você, nós precisamos de você. Nós temos um paciente muito especial para nós, que está muito doente, muito debilitado. E você, com seus cuidados, com a sua habilidade, você é a pessoa certa para cuidar dessa pessoa especial para nós. Você é cristã, não é? E ela foi. Quando ela olha o paciente, ela reconhece no mesmo instante aquele que era o comandante, o executor de sua família, o que prendeu em cativeiro, enfim. No momento ela teve aquela repugna, é claro, isso é instintivo, é físico, mas logo ela se recompôs
e cuidou deste comandante. Por 2 meses, depois de 2 meses, com os cuidados dela, ele teve alta. E o médico vai dizer a ele, você deve a vida a essa senhora, essa enfermeira, porque nenhuma filha cuidaria de você como ela cuidou. Você deve sua vida a ela. Então ele diz a ela, você é turca? Ela diz, não, eu sou armena. Eu sou armena, e disse a cidade, eu me recordo. Ele disse, eu estive lá. Ela falou, eu sei. Quando ela falou, eu sei, ele também se lembrou dela. Então ele disse, mas por que você não me matou? E ela disse, porque eu aprendi com um homem que o perdão é melhor para aquele que oferece. Ele ficou em silêncio e faz outra pergunta, e por que você me perdoou? Porque eu também aprendi com um homem que foi crucificado e perdoou todos os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Levantou-se e foi embora. Vejam que são 3 histórias fortes, por isso que eu quis trazê-la. Aconselho a vocês, essa palestra do Divaldo tem 2 nesse tema, a psicologia do perdão, mas é a primeira, uma mais antiga, que é claro que isso dentro de 1 hora ele vai contar com todas as riquezas de detalhes. Eu confesso que eu me emocionei com a história dessa armena. No momento, eu não contive as minhas emoções. Vejam, queridos amigos, quando na primeira história o Simon Wiesenthal faz a própria pergunta, vocês acham que eu deveria perdoar? Dado a gravidade da situação. Na segunda, falo de uma história do auto-perdão, é quando a gente não consegue se perdoar. E nessa tem também um extremo pessoal, e ela consegue perdoar. Perdoar, queridos amigos, não é na plenitude de Cristo que perdoa de uma forma diferente, porque não atingimos, é claro, essa capacidade. Mas ela já se libertou a partir do momento que ela cuidou com amor. Olha que interessante, ela teve atitude de amor para com o seu ofensor. Ela não precisou gostar dele, ela não precisou concordar com ele, mas ela fez o que Jesus nos fala, ter atitude de amor com os nossos inimigos. Ela conseguiu, sem gostar dele, sem aprovar o que ele fez, sem ter a simpatia e a confiança, mas ela teve atitude de amor e se liberta desse ressentimento que ela poderia estar trazendo ao perdoar neste momento. E se ela tivesse algum comprometimento espiritual com esse cidadão, de vidas passadas, agora ela acabou de quitar. Porque se esse cidadão lá no plano espiritual disser, eu estou arrependido, eu quero reencarnar justamente com essa moça que fiz mal, porque eu quero que ela me faça mal, ou eu quero fazer bem a ela. Eles vão dizer assim, não, problema seu, o seu não, o dela está resolvido. Ela já o perdoou, ela já seguiu o seu caminho. Você tem a expiar dentro dessas faltas, certamente com a mesma natureza que você proporcionou. Olha a justiça divina como é sábia e misericordiosa. Mesmo assim nos dá a oportunidade, até nós, dos ofensores, das faltas que cometemos, a oportunidade do perdão através das múltiplas existências, de resgatar as nossas faltas. Se hoje uma pessoa me faz o mal,
e eu pago com a mesma moeda, eu estaria voltando à época de Moisés, de olho por olho, dente por dente. Mas depois de Jesus, não. Jesus não ensinou mais isso. Jesus vai nos falar de perdoar os nossos inimigos. E a doutrina espírita vai nos trazer luz como funciona esse processo através das nossas reencarnações, da misericórdia divina e da justiça divina, não havendo necessidade de nós sermos os vingadores. Pode parecer que a vingança no momento dá até uma certa sensação de justiça, mas não é, foi vingança. Porque nós não fomos criados para o mal. No momento, a gente até sente um pouco satisfeito, mas logo a gente está mal. E se olharmos a nossa vida lá no plano espiritual, quando for ver o livro de nossas vidas, às vezes vai ver assim, o Mauro, olha, coitado. E ele realmente sofreu na mão do cidadão. Volta à vida passada, opa, mas o Mauro na vida passada fez a mesma coisa. Então nós vamos ficar trocando vinganças, até que alguém coloque fim nisso. Então veja quantos motivos nós temos para começar a praticar o perdão, seja de uma forma como filosofia de vida, seja de uma forma de consciência da nossa saúde científica, seja de uma forma moral e espiritual, que é a mais importante. Queridos amigos, eu não poderia terminar esse evangelho e narrar uma situação, e eu digo nada é por acaso. Estive eu, creio que mais de um mês, na cidade de Pongaí, e não me lembro o tema que fiz também da palestra lá, mas ao término, eu andando na biblioteca, eu observei esse evangelho, segundo o Espiritismo, mas ele é aspiral. E eu disse, nossa, interessante, esse evangelho é aspiral, porque o meu não é assim, a encadernação dele é diferente, e eu gosto de abrir aleatoriamente, e aquele geralmente cai sempre nas páginas marcadas, né? Porque eu falei, esse aqui, então eu ganhei esse evangelho. Mauro, leva para você, e isso tem mais de um mês. No domingo é o dia que eu e a Silvana fazemos o evangelho no lar. Quando eu pego esse evangelho, já abri várias vezes, me cai essa mensagenzinha. Essa mensagenzinha são essas que vocês pegam na entrada, onde tem até um número aqui, que eles também fazem sorteios dos livros. E quando eu vou ver essa mensagem, que eu não tinha visto, fala-nos do perdão. Então, para encerrar, eu creio que é uma mensagem de André Luiz, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então eu creio que se isso foi para mim, eu tenho certeza que essa mensagem é para vocês. Façam bom uso, assim como eu quero fazer. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. André Luiz. O perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. André Luiz, para que busquemos todos nós a nossa paz através do perdão. Que Jesus abençoe a todos.
Queridos amigos, enquanto nossos irmãos se preparam para dar continuidade aos trabalhos, vamos fazer os sorteios de alguns livros com a mensagem que vocês receberam. 79. Oitenta e um. Boa ideia. Temos algum aniversariante? Opa! Você, Tim? Parabéns e boa leitura. Tem alguém que veio à nossa casa pela primeira vez? Por favor, as duas. Tem 2 livros? Ah, mais um? 3? Tem mais um. Quatro? Ótimo. Desculpe, deixa eu passar um recadinho. Vocês que receberam essas fichas em sala 1 e sala 2, olhando no verso, vocês podem já se organizar para, não aqui na entrada, já nas salas respectivas, sala 1 e sala 2 para os tratamentos. Obrigado. Enquanto nossos irmãos se dirigem às salas, vamos manter o pensamento elevado e rezar a oração que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.